pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 18 de março de 2024. E o mercado opera em alta nesse começo de semana, com decisão de juros dos Estados Unidos, Japão, Inglaterra e aqui no Brasil também, tudo isso para a agenda dessa semana. Lá na Ásia, hoje o fechamento ficou positivo, com o Japão subindo mais de 2% antes da decisão de juros no país, que inclusive pode mudar a postura de juros negativos por lá. Já na China, o viés positivo veio depois que os dados de produção industrial que foram publicados nesse final de semana vieram acima do esperado, o que alivia um pouco o clima de cautela sobre o ritmo de atividade econômica por lá. Na Europa, o movimento também é de alta, com as mineradoras ajudando na performance das bolsas em Londres e com o mercado lá também aguardando pela decisão de juros do Banco Central inglês que está previsto para a agenda dessa semana. Nos Estados Unidos, a semana passada fechou negativa depois que os dados de inflação vieram acima do esperado. No acumulado da semana, o Dow Jones caiu 0,02%, S&P caiu 0,13% e o Nasdaq fechou com queda de 0,7%. O destaque da semana ficaram para os dados de inflação ao consumidor e para o dado de inflação ao produtor. Os dois, acima do esperado, acabou fazendo com que o mercado se ajustasse nas expectativas sobre a queda de juros americana. Lá na CME, na Bolsa de Chicago, as apostas sobre a queda de juros na reunião de junho caíram de 80% para 55% no final dessa última semana. Bom, na semana agora o mercado vai ficar com foco total na decisão de juros que sai na quarta-feira, que deve manter os juros no mesmo patamar, mas o comunicado deve dar para a gente mais pistas sobre quando a taxa de juros lá deve começar a cair. Além disso, também saem nessa semana as prévias de PMIs da indústria e PMI de serviços lá nos Estados Unidos, o que nos ajuda a entender como é que está o ritmo de atividade econômica, o que acaba também influenciando na taxa de juros. No corporativo, a Nvidia vai promover um evento presencial lá na Califórnia e deve anunciar inovações no mercado de inteligência artificial, o que pode manter o otimismo no setor. Vamos atualizar aqui as bolsas, S&P Futuro subindo 0,35, Eurostock 600 subindo 0,09, lá em Londres o FTSE está subindo 0,11%. No Japão, o Nikkei hoje fechou com uma alta de mais de 2,5% e na China o Xangai Composite subiu quase 1%. O DXY, dólar index, caindo 0,03% agora e os juros de 10 anos do mercado americano sobem 0,07%. O petróleo Brent está subindo agora pela manhã, o Brent sobe 0,90%, com o barril cotado a 86 dólares e 11 centavos nesse momento. O petróleo também em alta hoje, bastante influenciado pelos dados de produção industrial da China, que acaba animando ainda mais o mercado ali na região. O minério de ferro também subiu nessa madrugada lá na China, lá em Dalian. Hoje o minério fechou com alta de 0,94% e fechou cotado aos 111 dólares e 43 centavos a tonelada. Nas criptomoedas, o Bitcoin bateu a máxima histórica na semana passada, superando os 73 mil dólares. Já para o final da última semana, ele acabou operando com queda e agora é cotado na casa dos 68 mil dólares. Por aqui, o Ibovespa caiu na semana 0,26 e terminou a sexta-feira nos 126.742 pontos. Dólar na semana subiu 0,3% e fechou cravado aos R$ 5,00. A nossa curva de juros aqui teve alta em quase todos os vencimentos, ainda refletindo a dúvida sobre questões das pautas fiscais e também com relação ao nosso nível de atividade, que vem acima do esperado e vem também, pode pressionar a inflação, o que acaba influenciando aí muitas vezes no ciclo de cortes de juros. Na nossa agenda da semana passada, o IPCA, que veio publicado na última semana, veio acima do esperado, uma alta de 0,83% na leitura mensal, enquanto a expectativa era de uma alta menor de 0,78%. Essa divulgação acabou não mudando muito a perspectiva de queda de 0,5% para a taxa Selic na reunião esperada para essa semana. Nas ações, o destaque ficou para a Embraer, no lado positivo, que teve elevação da recomendação pelo banco Morgan Stanley, e com isso, as ações da Embraer na semana acumularam uma alta de mais de 8%. Na queda, Pão de Açúcar foi o nosso destaque negativo, repercutindo ainda a oferta subsequente de ações que a companhia realizou para tentar reduzir a alavancagem do balanço da empresa. Mas os focos acabaram ficando nas duas grandes empresas, aí, Petrobras e Vale, que acabou deixando o mercado bastante cauteloso. Com relação à Petro, ainda os ruídos aí sobre retenção dos dividendos da Petrobras deixam o mercado cauteloso sobre uma eventual ingerência do governo na estatal. E a Vale também sofreu com ruídos, principalmente no processo de sucessão da presidência da companhia. O ex-conselheiro da companhia, José Luciano Penido, ele renunciou ao cargo e acusou o processo de sucessão de estar sofrendo influência política. Além disso, claro, a queda do minério de ferro acabou afetando a cotação do preço da Vale, que na semana acumulou uma queda de 6%. Na nossa agenda dessa semana também vamos ter destaque para a decisão de juros também na quarta-feira, então estamos falando aí de uma super quarta. O mercado espera que a Selic caia mais 0,5%, que
que vai trazer a nossa taxa para 10,75 ao ano, e no comunicado o mercado espera que o Copom mantenha a visão de mais cortes de juros para as próximas reuniões. Fora isso, nessa semana também vai sair o IBC-BR e o IGP-10 de relação ao mês de março. Bom, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até amanhã.